Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos ao canal Olhar Sideral. Hoje é segunda-feira, estamos aí começando mais uma transmissão. Segunda-feira, 5 de junho de 2023, são 12 horas 44 minutos, horário de Brasília, e já estamos aí com o sinal da SpaceX em mais uma missão de reabastecimento à Estação Espacial Internacional nesse acordo comercial entre a NASA e a SpaceX. Bom, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Meu nome é Robson Rodrigues, sou repórter, editor e apresentador aqui do canal Olhar Sideral. E essa live a gente já estava programando já por algum tempo, mas devido aí às condições climáticas no local lá de lançamento, no Kennedy Space Center, no 39A, o foguete do Falcon 9 não pôde cumprir a sua missão, mas hoje o clima se estabelece lá estável e com condições favoráveis aí para o lançamento, e nós aqui vamos acompanhar esse lançamento aí. Tá certo? Tem mais algumas informações, algumas notícias. Antes de tudo, eu quero agradecer a você que se inscreveu no canal Olhar Sideral nesses últimos dias. Muito obrigado pela inscrição de todos. E quero pedir a vocês que deixem o seu like se você está gostando do canal, está gostando das informações. Deixe o seu curtida, isso ajuda, fortalece o nosso trabalho e nos incentiva a continuar produzindo conteúdo para vocês. Aliás, eu gostaria de agradecer também, por falar em agradecer, o pessoal lá do Facebook, do grupo de Astronomia, no Facebook, do Eminho, da Márcia, enfim, de uma galera, eu não vou ficar falando o nome de todo mundo, mas a Didreia também, que agora está sendo convidada a participar conosco, também está junto conosco aqui nessa observação astronômica dos sites. Bom, já mais uma vez uma saudação a todos, muito obrigado, sejam todos bem-vindos. Se puder, já deixa o seu like, como eu disse, compartilhe com os grupos de amigos aí nas redes sociais. Bom, eu quero agradecer também o apoio cultural da internet, da maior e a melhor rede de fibra ótica de toda a região norte e noroeste fluminense, atendendo a região do sul do Espírito Santo, região norte e noroeste fluminense, como eu disse, atendendo também a região dos lagos e agora ao Grande Rio. Acesse o site www.itanet.com.br e confira os combos e as facilidades que a internet tem a lhe oferecer. Deixa eu passar para o lado de cá, aí esse retorno aqui para mim fica melhor. Bom, galera, vamos nessa. Quero também agradecer o apoio também do meu filho, que hoje me ajudou bastante, já ao longo dos dias já vem ajudando bastante a gente aqui na produção do conteúdo. E, enfim, é só agradecimento, é só felicidade, e a gente continua aqui com a nossa cobertura. Então vamos passar. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition, engines full power, and liftoff of CRS-28. Go Falcon, go Dragon. Liftoff of about 7,000 pounds of Bom, science Falcon 9 agora and cargo, seguindo com a Dragon including a new pair of solar em arrays mais uma to missão de power. reabastecimento à Estação Espacial Internacional, levando dois novos painéis solares para a Estação Espacial Internacional. Inclusive a caminhada que estava programada agora para o dia de amanhã, aparentemente mantém o seu cronograma, mas consequentemente algum atraso pode ocorrer nessa caminhada, nessa instalação. 50 segundos, 55 segundos max Q. And there's that call out that Falcon 9 is supersonic, traveling faster than the speed of sound.
Q. And there you heard the call out for Max Q. Coming up next are 3 events back to Lembrando back. que The first of which is main engine cutoff or MECO. a SpaceX vem cumprindo o seu papel de reabastecimento After those 9 engines shut down, the essa first missão and que é a second stages will separate, and this is also called out over the nets as stage 28. separation. From there, the second stage will ignite its Merlin vacuum engine to boost drag into low Earth orbit during SES, or second engine start one. And this whole sequence takes about 15 seconds. Should be expecting that call out for main engine cutoff in about 40 seconds from now. Amazing views of our Falcon 9 vehicle as it takes Vemos our aí então Dragon o spacecraft relevo to da orbit. Terra, né, sendo observada aí pelo Falcon 9, chegando a 52 km de altitude, uma velocidade em elevação de 6.000 km. And in just about 10 seconds we should see that main engine cut off. Aí já vemos então a imagem interna do fairing. MECO. Ok, segundo estágio separado, ignição. Impact ignition. Vemos na And imagem there da you heard those direita callouts you probably saw on your o screen. afastamento aí Main do engine primeiro cutoff, estágio, followed by stage separation, and then second que engine start one. retornará à Terra e pousará, As I mentioned earlier, we fará are o seu flying landing an MVAC na nozzle, balsa a shortened MVAC nozzle on our second stage. drone, situada ali na região da Flórida. If you're just tuning in, you're watching a live webcast for the 28th commercial resupply mission to the International Space Station for NASA. This is SpaceX's 38th mission for 2023 and the 4th Dragon flight to the International Space Station this year. We lifted off from Kennedy Então Space esse foi Center's mais um historic launch lançamento complex da 39A, SpaceX, just about 3.5 um minutes sucesso ago. até o momento. Now, on Missão your essa screen, que é on o the left side, you can see our Falcon 9 first stage, which is going to CRS-28, descend back towards Earth, and com the o second segundo stage on the right estágio side of your screen, em which is elevação carrying the Dragon da sua spacecraft. velocidade, chegando a Now, 8.000 as a reminder, today's mission marks the 5th flight for this e Falcon 9 booster. 900 km Falcon 9 por booster, hora, which a previously altitude supported de the Crew 5, 142 GPS-3 Space Vehicle km. 6, Inmarsat 6F2, and 1 Starlink mission. In order to make its way back to our drone ship, a shortfall of gravitas, the Falcon 9 first stage has 2 more burns to execute. The first is the entry burn, where 3 of the Merlin engines will reignite. This helps slow the stage down as it re-enters the upper part of the Earth's atmosphere. The entry burn is followed by the landing burn, and this is a single engine burn that brings the vehicle speed down rapidly in order to land on the drone ship. Now, occasionally with the Falcon 9 first stage on the left side of your screen, you may see some small white puffs, and those are nitrogen gas bursts that are used for attitude control. You can also see there on your screen a pair of the hypersonic grid fins. Falcon 9 is equipped with 4 of these grid fins, which are comprised of titanium, and they are positioned near the top of the first stage. Once in the atmosphere, stage 1 is only using the grid fins for steering as it makes its return to Earth. And these grid fins orient the rocket during re-entry and guide the rocket during its descent. Now, the Falcon 9 first stage has 9 Merlin 1D engines, and each engine generates about 192,000 pounds of thrust. On the second stage is the MVAC engine, which has a slightly wider nozzle, and the vacuum engine generates about 203,000 pounds of thrust. Next major milestone is going to be the first stage entry burn, which will take place just over a minute from now. Bom, mais 2 matrizes solares de lançamento também serão transportadas. Aliás, já estão sendo There you can see an transportadas. amazing view of our stage 2 with its shortened MVAC nozzle. The Falcon 9 first
Lembrando que a NASA também enviou em 2021 e 2022, em junho de 2021, para ser mais preciso, em novembro de 2022, mais 4 painéis solares para a Estação Espacial Internacional. We should see that first stage entry burn begin about 15 seconds from now on the left side of your screen. Second stage on the right side of your screen. And there's that call out for stage 1 entry burn startup on the left side of your screen. The second stage is continuing to take our Dragon spacecraft to orbit. Perda do sinal. Now again, the entry burn is the first of 2 burns that the Perda do Falcon sinal. 9 booster Acompanhando performs aqui, before mas landing on our retornou. drone ship. Stage 1 entry burn shut down. A qualidade vem um pouco mais baixa, mas de qualquer forma mantém o sinal aí para nós. Vemos então do lado esquerdo agora a aproximação do primeiro estágio para o seu landing. E o segundo estágio à esquerda, agora em tela cheia, com a sua velocidade em elevação, 19.800 mil km por hora, a 202 km de altitude. E vemos agora essa imagem belíssima da atmosfera. E o segundo estágio, o primeiro estágio, perdão, se aproximando agora com sua velocidade reduzindo consideravelmente na altitude agora de 5 km em declínio. And as Falcon lands, we may also hear a call out that the second engine will shut off around the same time. A velocidade reduz consideravelmente, já ativando já o motor para estabilização e redução consideravelmente da sua velocidade de aproximação. Balsa avistada. Ok, deploy. Stage 1 landing burn. Ok. And there you have it. The Falcon 9 first stage that supported today's mission has landed for its 5th time, having previously supported Crew 5, GPS-3, Space Vehicle 6, Inmarsat 6F2, and a Starlink mission. Today's landing also marks the 198th successful landing for an orbital class rocket. You may have also heard confirmation of good orbit. Fazendo aí a descompressão aí do tanque. E At T plus 9 minutes and 30 seconds into the mission, o segundo estágio segue, já fez já o níquel do motor, já fez o corte da propulsão. E a órbita segue aí ainda em projeção. So we'll be back to having 2 Dragon spacecraft docked at the International Space Station. As for cargo, today we will be delivering more than 7,000 pounds of science, research, crew supplies, and vehicle hardware to the orbital laboratory and its crew. E aí vemos então já a aproximação para o deploy da carga. A órbita parece estar nominal. Sim, vemos então aí a órbita estabilizando em 27.004 quilômetros de velocidade, 27.004 a 199 quilômetros de altitude. Today's flight also marks the 20th reuse of a Dragon vehicle overall. Now, Dragon has 16 Draco thrusters on board, each with the capability to deliver 90 pounds of force. Nosso muito obrigado a você que nos assiste.
Você que é inscrito ou inscrita no canal Olhar Sideral, muito obrigado pela sua inscrição. Obrigado aos novos inscritos no canal. Deixa eu fazer aqui a menção a alguns. O Carlos Casanova, o Ellison, a Didréia Sorriso, grande Didréia, nossa amiga e fomentadora também, a Cibele Romano, o Marcos Silva, o Michael Alves, o Paulo Martione, o pessoal da Astronomia também, o Eninho, a Marta, a Márcia, a Fátima, a Sandra, esposa do nosso amigo Alexandre Faustino, do canal Notícias da Astronomia. Enfim, essa galera legal da astronomia, também da Astronáutica. Nosso amigo também Rodrigo Pontes, do canal Obrigado, Limitados, hoje Digo TV, tá aí o deploy então. Ó, a velocidade reduzindo aí a 26.966, e agora reduzindo um pouco mais, a altitude de 201 quilômetros. Então temos aí a carga agora na sua parte de compartimento, a parte traseira. E a Dragon segue então em direção agora à Estação Espacial Internacional. Muito obrigado a vocês por terem assistido a mais essa transmissão. Tivemos aí uma perda do sinal. Deixa eu ver aqui de novo. Ok, voltou. Muito bem, gente. Mais uma vez o agradecimento especial à Itanet, nosso provedor de internet, o apoio cultural da Itanet, da maior e a melhor rede de fibra ótica de toda a região, atendendo ao sul do Espírito Santo, norte e noroeste fluminense, região dos lagos e agora chegando ao Grande Rio. Acesse o site www.itanet.com.br e confira os combos e as facilidades que a Itanet tem a lhe oferecer. A Itanet não é só um provedor de internet, mas também um provedor de cultura, esporte, lazer e entretenimento. Acesse o site www.itanet.com.br. Itanet, conecta você. Bom, já passando aqui então para a próxima janela, deixa eu ver se a gente traz aqui então ainda a imagem da Dragon a caminho da Estação Espacial Internacional. Cargo Dragon will be safely on its way to their actual space station. If you're just joining us, NASA and SpaceX's 28th commercial resupply mission launched from Pad 39A. Essa aí é a 28ª, né, missão de reabastecimento nesse acordo comercial, nessa parceria entre a SpaceX e também a NASA. A SpaceX vem se estabilizando aí, vem se mantendo estável e conquistando, através da sua competência, da sua equipe, né, de profissionais, engenheiros, a executar aí esse trabalho de órbita abaixo da Terra, né, de ocupação da órbita abaixo da Terra. Aliás, eu vou até chamar aqui uma... Deixa eu ver se nós temos aqui então. It stands for Low Earth Orbit. That's a portion of outer space, about 250 miles up. And for over 20 years, it's been home to the world's most unique laboratory, the International Space Station. Sabe um pouco mais sobre a órbita baixa da Terra e como é na Estação Espacial Internacional. It's taught us more about our planet, physics and biology, and it's preparing humans to travel farther from home than ever before. And as the space station approaches its end of life, America will maintain leadership in LEO by enabling a new era of commercial spaceflight. Through the Commercial LEO Development Program, NASA is working with industry partners to develop the first generation of commercial space destinations. These will be privately owned and operated space facilities,
where NASA will be just one of many customers. This new orbital economy will stimulate commerce and usher in the next generation of aerospace engineering, opening the door for scientific discoveries and private astronauts, allowing NASA to continue its critical research in LEO, supporting deep space exploration and bringing those benefits back home to Earth. Welcome to America's future in low Earth orbit. Hello everyone, my name is Krista Rhodes and I am a structures engineer here at SpaceX. Welcome to Space to Ground, I'm Jaden Jennings. The second all-private astronaut mission to the International Space Station came to an end this week, returning to Earth after 9 days in space. The Axiom Mission 2 crew successfully undocked from the station's Harmony module on Tuesday, May 30th. While aboard the orbiting laboratory, the crew conducted several experiments, and AX-2 commander Peggy Whitson added to her U.S. record for the most days in space at 675 days on 4 space flights. While one spacecraft returns from the space station, another one is ready to take its place. SpaceX's 28th commercial resupply mission is scheduled to launch from the Kennedy Space Center on Saturday, June 3rd. The uncrewed Dragon spacecraft is carrying scientific experiments and technology demonstrations that will help benefit humanity on and off the planet. One payload on this mission is Thor Davis, an investigation from the European Space Agency. The vantage point of the space station will allow researchers to observe electrical activities that happen above thunderstorms, particularly the inception, frequency, and altitude of recently discovered blue discharges. Scientists plan to estimate the energy of these phenomena to determine their effect on the atmosphere. A better understanding of lightning and electrical activity in Earth's atmosphere can improve atmospheric models and provide a better understanding of Earth's climate and weather. The upcoming arrival of the cargo Dragon to the station will also set the stage for a round of June spacewalks. On Friday, June 9th, and again on Thursday, June 15th, NASA astronauts Steve Bowen and Woody Hoberg will install 2 new rollout solar arrays to the exterior of the space station. Over time, our existing legacy arrays, they degrade. This is expected and normal, part of aging. And so our ability to augment that power is really important for us, especially as we want to continue research, and eventually we'll be also incorporating the Axiom modules as well onto ISS, and so we need to have as much power as possible. Each new iROSA will produce more than 20 kilowatts of electricity, and once all are installed, will enable a 30% increase in power production over the station's current arrays. You can keep up with the activities on the space station anytime. Follow us on nasa.gov or on Twitter at space_station or at NASA_Johnson. And that's Space to Ground for now. Thank you so much for watching, and we'll see you next week. Nose cone deployment of the vehicle. And we currently see that nose cone currently opening. And we have confirmation of nose cone deployed. Have nose cone confirmation of deployment. And now joining me on the phone is manager of the International Space Station Transportation and Integration Office, Phil Dempsey. Hi, Phil. Hey, Shaniqua. Thanks for joining me. And as we get into it, can you outline the major activities for the crew with CRS-28? I know we talked some of what's being brought up, but can you go a little more in depth for us?
Sure. During this mission, there's quite a bit of research that has to be done. So the crew will start, unloading the cargo dragon. There'll be actually quite a bit of research that's done in time to complete it and return those samples to the ground at the end of the mission. As well as that, we're carrying up some IROSs, external solar arrays that have to be installed with a couple of VVAs during this mission. Of course, and these resupply missions, just like you mentioned, are delivering science, hardware, and other cargo to the station. I know one key delivery on CRS-28 includes a pair of ISS rollout solar arrays. Can you discuss what the plan is for these arrays and what the importance is for station? Yeah, absolutely. So as you know, the ISS program is extending operations to 2030. The robustness of the vehicle has been one of the key factors in our ability to do so. One thing we've seen is expected degradation of solar array performance over time. So these IROSs will enable us to get back to beginning of life power levels. With this pair on the SpaceX 28 mission, we'll have augmented 6 of our 8 power channels, further enabling the ISS program to continue full research utilization without interruption. That's why we're here in the first place. Thank you. And as always, I know it's a busy time aboard the International Space Station with cargo vehicles coming and going and multiple planned spacewalks. How complex will the next few months be for the station program and the global partnership? Sure. Well, as always, there's a lot going on. First we have the spacewalks to install the IROSs, which I just mentioned. Those are actually some of the most complex that our crew performs. Not long after completing those, we're looking forward to the NG-19 cargo resupply mission later this summer, bring up more critical supplies and research. And then we're not too far away from the next crew rotation missions on both the SpaceX Crew Dragon and the Soyuz spacecraft. So we're definitely looking at some complex choreography, but we've got an extremely capable teams across the world making it all happen. Thank you so much. And we again appreciate you for joining us today. All right. Thank you, and have a great day. It's good to see a good launch today. Perfect. Thanks, Phil. Join us again early Tuesday morning at 3:15 a.m. Central Time for live coverage of docking for CRS-28. Again, everything is on track on the International Space Station side, so that'll do it for us here in Mission Control Houston. Now back over to you, Kennedy. Jasmine? Thank you, Shaniqua. Yet another beautiful launch from Florida's Space Coast. And that's going to wrap up our launch coverage of the 28th Commercial Resupply Services mission from NASA and SpaceX. Thanks again for joining us, and we'll leave you with a replay of today's launch. Until next time, go NASA, go SpaceX, and go CRS-28. And cargo, including a new pair of solar. Ok, vemos então a repetição do lançamento do CRS-28. Queremos mais uma vez agradecer a vocês por terem nos assistido, a todos, inscritos ou inscritas no canal. Se você ainda não é inscrito no canal Olhar Sideral, se gostou da nossa programação, considere se inscrever, deixar o seu like, sua curtida, compartilhar com os seus amigos nos seus grupos de rede social, sugerir o nosso canal, o nosso trabalho. Meu nome é Robson Rodrigues, sou repórter, editor e apresentador do canal Olhar Sideral, e eu quero agradecer também ao apoio cultural da internet, da maior e a melhor rede fibra ótica da região, atendendo ao sul do Espírito Santo, norte e noroeste fluminense, região dos lagos e também agora o Grande Rio. Acesse o site www.itanet.com.br e confira os combos e as facilidades que a internet tem a lhe oferecer. Muito obrigado mesmo, de coração a todos. Fiquem todos com Deus, na fé de cada um, e até a próxima, se assim Ele nos permitir. Tchau, tchau, obrigado.